as 5 farinhas mais usadas na confeitaria pet e as suas características. Bem-vindo à aula de hoje. Vamos falar aqui sobre farinhas. Todos os dias eu respondo alguma dúvida referente aos tipos de farinhas que podem ser utilizados e também substituídos na confeitaria pet. Hoje quero falar aqui rapidamente 5 farinhas para vocês usarem sem medo na confeitaria pet e um pouquinho do resultado que cada uma vai trazer nos seus petiscos. Existem tantas farinhas aí que a gente pode usar na confeitaria pet que a gente fica muito na dúvida. E também, se você está comercializando, a gente precisa pensar aí qual será a farinha que vai dar o resultado que a gente espera e também qual será o custo dela. Então é importante aí você ver todas as opções que mais se encaixam para o resultado que você deseja e também para o custo, né, pessoal, que você deseja ter e também pensar aí no seu lucro em cima desse petisco. Então, sem enrolação, hoje quero falar aqui para vocês a primeira farinha. Essa farinha aí, ela, querendo ou não, né, pessoal, ela é uma das farinhas mais polêmicas quando a gente fala aí na confeitaria pet, que é a farinha de trigo integral. Carol, mas farinha de trigo, eu já ouvi milhares de vezes que não se pode dar a farinha branca para os pets e também por esse motivo eu não posso oferecer pão e demais itens aí que são da dieta humana. Então, o porquê disso? Vamos lá. A farinha de trigo integral, diferente da farinha branca, tá, pessoal? Ela tem sim benefícios. A farinha branca, ela é uma farinha de caloria vazia, não tem valor nutricional nenhum. E é por esse motivo que a gente não utiliza ela na confeitaria pet. A farinha de trigo integral é a melhor farinha com o menor custo que você vai conseguir um resultado bom para conseguir padronizar receitas e também para trazer um resultado de uma massa elástica, fácil de trabalhar. Então, a farinha de trigo integral, em qualquer tipo de petisco que vai para cocção, podem ser usados. Então, para biscoitos, para bolos, para você trazer aí um melhor resultado em bolinhos, em docinhos que são assados, aposte na farinha de trigo integral. Já falando aqui da farinha de trigo integral, para não ficar repetitivo falando isso depois, ela é a melhor farinha para você misturar com outras farinhas. Então, se você quer usar uma farinha diferente, que tem um alto custo, né, trazer aí o valor nutricional dessa farinha para um petisco, você pode misturar com a farinha de trigo integral. Além de te baixar aí o custo, né, da produção desse petisco, você também vai ter aí uma tranquilidade para trabalhar. Essa massa ela fica mais elástica, mais fácil de lidar. No caso de biscoitos, por exemplo, né, quando a gente usa algumas farinhas, você não consegue nem mesmo, né, esticar essa massa como uma base aí feita de farinha de trigo integral somente numa mesa com o rolo de massas. É necessário você colocar entre plásticos, porque às vezes, dependendo da farinha que você usa, essa massa fica mais quebradiça. Isso vai fazer com que você demore mais tempo para produzir esse petisco, tá? Então, quando você for usar, quer usar farinhas diferentes, se você gosta da farinha de trigo integral, você pode misturar ela, usando aí uma porcentagem de pelo menos 30% da farinha de trigo integral para trazer um melhor resultado, tá, para sua massa. A segunda farinha que eu escolhi aqui também é uma farinha de baixo custo e a gente tem ela em diversas opções, que é a farinha de aveia. Farinha de aveia em flocos, então a aveia aí ela traz tantas opções para o mundo pet, né? A aveia ela é um produto que você pode fazer sem a cocção. Então, ela é ótima para usar em docinhos, por exemplo, que você consegue aí finalizar para trazer o resultado de você conseguir bolear nas mãos, tá? Então, a aveia, como a farinha de trigo integral, ela tem um baixo custo e ela também aí traz um resultado muito bacana
para suas massas. Ótimo para fazer biscoito e demais itens, tá? Então a farinha de trigo integral e a farinha de aveia são assim as mais versáteis para você usar, né? Além dessa questão aí do custo, né? E também para você encontrar esse produto. Então são aí duas farinhas que a gente encontra no supermercado. São farinhas que ficam ótimas se você misturar elas também, tá? Você pode misturar até mesmo a farinha de trigo integral com flocos de aveia mais grossos, assim, fica muito bonito o visual de uma massa de biscoito ou de uma massa de bolo, tá? Então, quando você quiser esse resultado, né? Quando você, por exemplo, faz um docinho, não deu ponto, não gelou o suficiente e você quer conseguir trabalhar com ele, bolear, a farinha de aveia, gente, é uma ótima opção aí para você dar os pontos das massas. Ela também muito parecida com a farinha de trigo integral, né, para trabalhar. Então, assim, são farinhas que você pode sempre fazer as misturas e trazer um ótimo resultado, né. Se você for fazer misturas de farinhas, né, e você vai padronizar, por exemplo, eu vou fazer sempre os meus biscoitos com a farinha de trigo e a farinha de aveia, né. Então, como que eu posso fazer para não sempre misturando? Você pode ter a sua mistura, a sua proporção de farinha pronta. Se for, por exemplo, 50-50%. Em vez de você colocar primeiro uma farinha, depois colocar outra farinha, se você já padronizou, né, como você vai usar, você pode aí fazer uma mistura dentro do pote dessas duas farinhas e aí vai ficar muito mais fácil para você que está produzindo biscoitos, bolos, né, já ter a sua mistura de farinha pronta, tá? É uma dica ótima aí para quem está começando a comercializar os biscoitos, os itens aí da confeitaria Pet. Terceira farinha, também encontrada em supermercados, a farinha de arroz. Ela é uma opção incrível na confeitaria Pet. As características da farinha de arroz, ela é um pouco mais quebradiça, né? Como aí os exemplos das farinhas que eu falei anteriormente. Ela traz um resultado muito legal para biscoito, para pets aí que já consomem alimentação natural e querem um biscoito diferenciado, né? Por exemplo, se o cliente só consome o arroz dentro da dieta, a farinha de arroz ela encaixa muito bem aí na produção de petiscos. Como eu já comentei anteriormente, se você usa apenas a farinha de arroz, ela vai deixar uma massa um pouco mais difícil, né? Então, você vai precisar colocar entre plásticos, se essa base for apenas a farinha de arroz. Mas, o mais legal da farinha de arroz é que ela tem a coloração branca. Então, essa coloração branca, para você colocar um tingimento, uma coloração, um corante natural nessa mistura, ela vai deixar a tonalidade muito bonita, tá? Então, tanto para massas como de biscoitos, ou então para massas mais fofinhas, como no caso aí de um red velvet, né, de um bolo, a gente consegue usar a farinha de arroz para manter mais aí essa coloração, essa tonalidade, né, que a gente deseja. Então, farinha de arroz também tem um custo menor, você encontra ela em todos os supermercados. Farinha fantástica para você fazer uma mistura, tá? Então você consegue aí misturar a farinha de arroz com a farinha de aveia ou com a farinha de trigo integral, ter uma massa mais elástica, que fique mais fácil de trabalhar e também consegue aí esse resultado, né, para trazer essas colorações. Então a farinha de arroz ela é ótima para misturar com produtos in natura que trazem coloração, como o caso da beterraba, ou então trazer aí com os próprios pós de corantes naturais, tá? Então você consegue atingir diversas tonalidades, né? Como também a minha próxima farinha escolhida, que é a farinha de coco. Existe farinha de coco clara e farinha de coco escura, né? Se você quer aí resultados para coloração, a farinha branca é sempre mais interessante. Lembrando, quando você quer colocar um produto natural e fazer esse tingimento, você não pode aí colocar o seu forno, por exemplo, em alta temperatura, tá, pessoal? Como, por exemplo, a 200 graus. Sempre quando vocês forem trabalhar com essas massas, trazendo coloração, que são essas massas claras, usem aí
a cocção em torno de 130, 150 graus, tá? Para vocês terem aí essa coloração mais e mais intensa, porque senão ela acaba aí dando uma oscilada na cor, né, pessoal? Então, quando você assa em alta temperatura, a própria coloração, se você vai assar o biscoitinho apenas com a farinha de arroz, né? Se você faz a temperatura muito alta, ele vai ficar com aquele aspecto, tá? De amarelado, né? Então ele fica aquele aspecto de queimado o biscoito. Então só tome um pouco de cuidado para trazer um resultado bonito também nesse tipo de petisco aí com a farinha de arroz e a farinha de coco. Última farinha. Se tiver alguma dúvida aí sobre as farinhas, pessoal, podem ir perguntando, tá? A minha última farinha escolhida, ela tem aí o custo um pouco mais alto, mas ela é perfeita e também o sabor, tá? A passabilidade, gente, vocês não têm ideia o quanto os pets gostam da farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas, ela vem aí de uma oleaginosa, que é a amêndoas, né? E você consegue também usar ela sem cocção. São ótimos para fazer docinhos, salgadinhos, né? Para finalizar as massas, para trazer um resultado. E também para fazer aí massas, principalmente massas de bolos e cupcakes, tá? Essa farinha deixa muito macio os seus petiscos. Ela, além, né, de ser muito atrativa para os pets, você consegue fazer misturas salgadas e doces para essa farinha tranquilamente, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem uma opção diferenciada, a farinha de amêndoas com certeza vai trazer um resultado ótimo para os seus petiscos. Uma farinha cheia de benefícios e também você pode usar ela aí tranquilamente para algum produto que você queira finalizar da consistência desejada, tá? Então, falando um pouquinho aqui, hoje eu trouxe 5 farinhas para você usar na confeitaria Pet. Vamos resumir então, a farinha de trigo integral e a farinha de aveia, que são farinhas que são mais elásticas, mais fáceis de trabalhar, têm o menor custo e que você encontra em qualquer local. As farinhas brancas, farinha de coco e a farinha de arroz, ótimas aí para trazer coloração nas massas, ou então fazer petiscos, né, que sejam mais quebradiços, que sejam com essa intenção, como por exemplo para pets mais velhos, ou então pets que estão aí dentro de uma restrição alimentar. E a última farinha que eu falei aqui hoje foi a farinha de amêndoas. Se você não conhece a farinha de amêndoas, se você nunca usou ela, faça uma mistura básica. Existem diversas misturas aí de pãozinho, por exemplo, nessas dietas low carb, né? Onde você pode apenas com um ovo e a farinha dar o ponto e atingir aí uma massa perfeita para você fazer numa frigideira ou então até mesmo no forno, tá? Se você nunca testou, teste essa farinha. Faça alguma coisa bem básica como essa mistura de ovo e a farinha de amêndoas para você sentir o aroma que essa farinha tem e também a textura, a maciez que fica esse tipo de petisco. Essa mistura de ovo e farinha de amêndoas você pode fazer para você e para o seu pet consumir também. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia nessa quinta-feira. Se ficou com alguma dúvida, só me mandar um direct que eu vou responder para você. Um beijo, uma ótima quinta-feira a todos.